Eu aprendi a não chorar na frente das crianças. Não foi uma decisão que tomei numa tarde sentada, com tempo e clareza de pensamento. Foi algo que o sofrimento foi construindo dentro de mim aos poucos, tijolo por tijolo, como se a dor fosse uma obra, paciente, metódica, determinada a me fechar por dentro antes que eu percebesse o que estava acontecendo. O choro foi ficando pequeno, depois ficou mudo, depois sumiu. E quando eu percebi que não conseguia mais chorar, nem quando queria, eu entendi que alguma coisa em mim tinha ido embora, junto com tudo que eu perdi. Só que eu não sabia se isso era fraqueza ou se era o único jeito que o meu corpo encontrou de me manter de pé. Meu nome é Teresa. Tenho 31 anos hoje, mas quando olho no espelho, às vezes eu vejo uma mulher muito mais velha. Vejo os olhos fundos, as mãos calejadas, os ombros que carregaram peso demais, por tempo demais. E às vezes, bem raramente, eu consigo ver também uma coisa que por muito tempo achei que tinha morrido dentro de mim. Mas isso é o fim da história. O começo é outro. O começo é sangue. Eu tinha 23 anos quando enterrei meu marido. 23 anos, a idade em que a maioria das pessoas ainda está descobrindo quem é, ainda está errando sem consequências graves, ainda está rindo à toa numa sexta-feira à noite. E eu estava de preto, com minha filha de 8 meses no colo e meu filho de 2 anos agarrado na minha perna, olhando para um caixão fechado e tentando entender como o mundo podia continuar girando quando o meu tinha acabado de parar. Disseram que foi um acidente. Disseram que foi rápido. Disseram, como se isso fosse consolo, que ele não sofreu. Mas quando a moça do hospital me entregou um saco plástico com os pertences dele, eu abri com as mãos que tremiam, e lá dentro estava a camisa. A camisa azul que ele tinha vestido naquela manhã, a mesma que eu tinha passado na véspera enquanto ele me abraçava por trás e roubava um pedaço de pão da minha mão e ria daquele jeito que ele tinha, largo e despreocupado, como se o mundo fosse um lugar seguro. A camisa estava encharcada de sangue, e foi aí que eu entendi de verdade, de um jeito que não tem como desentender. Ele não ia voltar. Aquela coisa fria que estava naquele caixão não era mais ele. Ele tinha ido. E a vida que a gente tinha construído junto, pequena, simples, mas nossa, tinha ido junto com ele. Eu não chorei ali. Eu queria. Eu sentia o choro acumulado atrás dos olhos como uma água represada, pesado, urgente, prestes a transbordar. Mas minha filha começou a chorar no meu colo, e meu filho puxou minha mão, perguntando onde era que o papai ia dormir agora. E eu me virei para ele, ajoelhei na sua altura e respondi com uma voz que não era minha, uma voz que eu peguei emprestada de algum lugar que eu não sei onde, e disse: "O papai foi morar no céu, meu amor. Lá ele não sente mais dor." E meu filho aceitou isso com a confiança absoluta que as crianças têm antes de o mundo ensinar a elas que nem tudo que a gente fala é verdade. E eu fiquei ali, ajoelhada, segurando os dois, com o cheiro de terra e de vela e de flor murchando ao redor, e pensei: e eu? Eu onde é que vou morar agora? A resposta veio no dia seguinte. Eu estava sentada na casa vazia, a casinha de aluguel que a gente dividia, 2 cômodos, teto baixo, janela que não fechava direito, quando ouvi a batida na porta. Forte, 3 vezes. O tipo de batida que não pergunta, que avisa. Quando abri, minha sogra estava lá, Dona Creusa. Eu nunca soube ao certo qual era o tamanho do desgosto que ela sentia por mim. Ela nunca escondeu que achava que eu não era boa o suficiente para o filho dela, que eu era pobre demais, simples demais, sem família demais, que eu tinha casado com ele porque era conveniente, não porque amava. E nada que eu fizesse nos 4 anos que fui casada com o Marcos foi suficiente para mudar o que ela já tinha decidido sobre mim desde o começo. Ela não me abraçou quando me viu, não perguntou como eu estava, não olhou para as crianças com carinho, só me encarou, daquela altura dela, com aquele olhar de inventário que ela sempre tinha, como se estivesse calculando quanto eu pesava na balança do prejuízo. "Você não tem para onde ir, né?" Não era uma pergunta.
Era um diagnóstico. Eu poderia ter dito que ia me virar. Poderia ter erguido o queixo e dito que não precisava de ninguém. Mas eu tinha 8 meses de aluguel atrasado, R$ 17 na bolsa, uma filha com fome e um filho que ainda acordava de noite chamando pelo pai. Então eu não disse nada. E minha sogra interpretou o meu silêncio como a resposta que era. Então você vem para minha casa, mas fica sabendo desde já, eu não sou obrigada a nada. Você vai trabalhar pelo que comer. E foi assim, sem gentileza, sem promessa, sem nenhuma ilusão de que aquilo era amor, que eu fui parar na casa dela. Aquela casa tinha uma arquitetura estranha de crueldade. Por fora, parecia normal. Muro alto, jardim cuidado, portão de ferro. Por dentro, era um labirinto de humilhação, onde cada cômodo tinha uma regra não escrita e cada regra tinha o único propósito de me lembrar que eu não pertencia ali. Eu acordava antes do sol, varrendo, esfregando, lavando roupa à mão, enquanto minha filha ainda dormia amarrada num pano nas minhas costas porque não tinha onde deixá-la. Meu filho aprendia a ficar quieto. Aprendia a não pedir, aprendia a ocupar o menor espaço possível no mundo. E aquilo me partia o coração, de um jeito que era diferente de qualquer outra dor. Porque ver um filho de 2 anos aprendendo a se apagar é o tipo de ferida que não aparece em radiografia. Nada que eu fazia era suficiente. A comida estava ruim, a roupa não estava bem torcida. O chão ainda tinha mancha. As crianças faziam barulho demais. As crianças ocupavam espaço demais. As crianças comiam demais. Essas crianças só dão despesa, ela dizia na frente deles, como se crianças de 2 anos e 8 meses não tivessem ouvidos, como se eles não fossem absorver aquilo e guardar no fundo do corpo para sempre. Mas teve uma frase específica que eu não esqueci, que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver, que entrou em mim como uma faca e ficou lá guardada, afiada, me lembrando toda vez que eu precisava de um motivo para continuar resistindo. Foi uma tarde comum. Eu lavava a louça. Meu filho brincava quieto no canto. Minha filha engatinhava no chão. E Dona Creusa olhou para as crianças com aquele olhar dela, aquele olhar de quem está avaliando um investimento ruim, e disse, sem cerimônia, sem raiva, pior, com indiferença total: esses aí vão crescer para não valer nada, é o destino de filho de quem não tem nada. E voltou para a sala, como se tivesse falado do tempo. Eu fiquei parada sobre a pia, com as mãos dentro da água fria, e senti alguma coisa quebrar dentro de mim. Não era raiva. Raiva eu tinha aprendido a guardar. Era outra coisa. Era uma espécie de fúria fria, serena, que foi se instalando no peito como brasa, quieta por fora, ardendo por dentro. Meus filhos não vão crescer para não valer nada. Eles não vão. Eu não sei como, mas eu não vou deixar. Aquele pensamento não resolveu nada naquele dia. Mas foi ele que me manteve de pé nos meses que vieram. E os meses que vieram foram os piores da minha vida. Continua no capítulo 2. Você quer que eu escreva agora o capítulo 2, a noite em que minha filha quase morreu nos meus braços? Continue 0810, capítulo 2. O corpo que queima e a mãe que não pode gritar. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a pobreza. Não é a fome. Embora a fome seja real e cruel, e ocupe um espaço físico dentro do corpo que vai muito além do estômago. Não é a roupa gasta, nem o sapato que deixa entrar água, nem a vergonha de não ter o que dar para o seu filho quando ele pede uma coisa simples, uma coisa que qualquer outra criança tem sem nem precisar pedir. O que ninguém te conta é o cansaço. Um cansaço que não passa com sono, que não passa com descanso, que vai se acumulando camada por camada, dia após dia, como sedimento no fundo de um rio, até que você não consegue mais se lembrar de como era não estar cansada. Até que o cansaço vira a sua condição natural, a sua temperatura de base, o chão sobre o qual tudo mais acontece. Eu vivia nesse cansaço, acordava nele, dormia nele, carregava minhas crianças nele.
E foi dentro desse cansaço, naquele estado em que a gente já não tem mais reserva nenhuma, em que qualquer coisa a mais seria demais, que a minha filha adoeceu. Começou numa segunda-feira de manhã. Eu estava na cozinha quando ouvi um choro diferente. Não o choro de fome, que eu já conhecia no ritmo e na intensidade. Não o choro de sono, nem o de susto. Era um choro fraco, contínuo, sem energia, como se ela estivesse chorando, não porque queria chamar atenção, mas porque o corpo dela estava sofrendo e não sabia fazer outra coisa. Larguei tudo e fui até ela. Quando coloquei a mão na testa, meu coração gelou. Ela estava em brasa. Não era uma febre comum, daquelas que assustam, mas que a gente já conhece, que vêm e vão com um banho morno e uma oração. Era aquele calor seco, fundo, que sobe do osso, que transforma a criança num corpo mole nos seus braços, que apaga o brilho dos olhos e deixa só o branco. "Meu Deus!" eu murmurei, e minha voz saiu tão pequena que mal me ouvi. Peguei ela no colo. Ela ficou largada, sem força para se agarrar em mim, do jeito que sempre fazia, aquele jeito que eu amava, os bracinhos em volta do meu pescoço, como se eu fosse o único lugar seguro do mundo. Dessa vez, ela só encostou a cabeça no meu ombro e ficou quieta, e aquele silêncio era mais assustador do que qualquer choro. Fui até a sala onde Dona Creusa assistia à televisão. Parei na frente dela. Ela nem levantou os olhos. "Ela está com febre muito alta", eu disse. "Eu preciso levar no posto, ou pelo menos comprar um antitérmico. Eu não tenho dinheiro, mas se a senhora puder, ela vai ficar bem." Ela me cortou, ainda olhando para a tela. "Criança tem febre. É normal. Dona Creusa, ela tá..." "Teresa." Ela virou para mim, devagar, com aquela paciência irritada de quem está explicando algo óbvio para alguém que não consegue entender. "Eu não vou gastar dinheiro com febrinha de criança. Deus cura, e não custa nada." E voltou os olhos para a televisão. Eu fiquei parada ali, com minha filha queimando no meu colo, e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido com tanta clareza antes: o gosto exato do desamparo. Não é amargo, como a gente pensa. Não é ácido. É insípido. É o gosto de nada. É quando você percebe que gritou e ninguém ouviu, não porque estavam longe, mas porque decidiram não ouvir. Virei as costas e fui para o quartinho onde a gente dormia. Fechei a porta. E ali, de costas para a parede, com minha filha no colo e meu filho me olhando com os olhos grandes que ele tinha, aqueles olhos que enxergavam demais para uma criança de 2 anos, eu permiti que o medo tomasse conta de mim por exatamente 30 segundos. 30 segundos de pânico puro, de coração disparado, de garganta fechada. Depois, respirei fundo e comecei a fazer o único que eu podia fazer. Rasguei um pedaço de um lençol velho. Molhei na água fria da torneira. A única que tinha, não havia água quente naquele quartinho. Dobrei e coloquei na testa dela. Repeti isso de hora em hora, de meia hora em meia hora. A madrugada foi passando assim, entre a torneira e a cama, entre o pano molhado e a testa dela, entre uma reza murmurada e outra. Meu filho tentou ficar acordado me ajudando, mas o sono foi mais forte e em determinado momento eu olhei para o lado e ele tinha adormecido sentado, encostado na parede, com a cabeça tombada para o lado como uma florzinha sem água. Eu o deitei com cuidado e voltei para a filha. A febre não cedia. Perto de 3 da manhã, ela parou de gemer. E foi esse silêncio, aquele silêncio específico, de repente, sem aviso, que me partiu por dentro de um jeito que eu não consigo descrever com precisão mesmo depois de todos esses anos. Porque quando uma criança doente para de fazer barulho, existem 2 tipos de silêncio. Tem o silêncio de quem melhorou e afundou num sono tranquilo. E tem o outro. E por um segundo que durou mais do que todos os outros segundos da minha vida, eu não soube qual dos 2 era aquele. "Valentina!" eu chamei. Minha voz saiu como um fio. Nada. "Valentina!" Coloquei a mão no peito dela e esperei, e esperei, e esperei. Quando senti o movimento, fraco, irregular, mas presente, eu abri a boca para soltar um choro que não saiu.
porque o choro tinha ido embora faz tempo, como eu já disse. Mas o que veio no lugar foi algo mais fundo, mais primitivo, uma espécie de agradecimento que não tinha palavras, que não tinha forma, que era só presença e alívio, e a constatação de que minha filha ainda estava aqui. Ela estava respirando, fraco, mas estava. Fiquei ali a noite toda com a mão no peito dela, contando cada respiração. De manhã, a febre tinha baixado um pouco, não muito, mas o suficiente para que ela abrisse os olhos e me olhasse. E quando ela me olhou, com aqueles olhos que eram iguais aos do pai, grandes e escuros e cheios de uma confiança que eu não merecia, porque eu não tinha conseguido fazer nada para protegê-la, eu senti o peso de uma responsabilidade que era maior do que eu. Ela confiava em mim. Ela nem sabia que tinha passado a noite entre a vida e o que vem depois. Ela só sabia que eu estava ali, que minha mão estava no peito dela, que ela não estava sozinha. E eu pensei, enquanto ela confiar em mim desse jeito, eu não tenho o direito de desistir. Foi a primeira vez que esse pensamento apareceu de forma clara. Não seria a última. Mas foi também naquela manhã que eu tomei uma decisão. Fui até a cozinha. Dona Creusa já estava lá, tomando o café com aquela calma dela, aquela calma de quem dorme bem todas as noites, porque a consciência foi embora faz muito tempo e deixou o lugar livre. Eu me sentei na cadeira à frente dela. Ela me olhou com surpresa. Eu nunca me sentava. Eu sempre ficava de pé, sempre em movimento, sempre ocupada com alguma tarefa, sempre posicionada de um jeito que deixasse claro que eu sabia qual era o meu lugar naquela casa. Mas naquela manhã eu me sentei e ela percebeu que alguma coisa tinha mudado. Minha filha quase morreu essa noite, eu disse, sem raiva, sem lágrima, com aquela voz plana que a exaustão profunda produz quando não sobrou mais nada além da verdade nua. Ela não respondeu. Eu precisava de um remédio de R$ 3 que vendiam ali na farmácia, e a senhora não me deu. Teresa, eu não terminei. Ela fechou a boca. Isso me surpreendeu, mas eu continuei. Eu trabalho nessa casa desde que cheguei. Acordo mais cedo do que a senhora. Durmo mais tarde. Faço tudo o que é pedido e muito do que não é pedido. Eu nunca reclamei. Nunca pedi além do necessário. Mas minha filha quase morreu essa noite e eu preciso que a senhora entenda. Eu não vou ficar aqui vendo meus filhos definharem. Silêncio. Ela me olhou por um longo tempo e então, com aquela capacidade que algumas pessoas têm de transformar qualquer situação numa vitória própria, ela disse: "Você está me ameaçando?" "Não." Eu respondi. "Eu tô te avisando." Me levantei, voltei para o quarto, peguei minha filha no colo e fiquei sabendo naquele momento que o relógio tinha começado a correr, que aquela casa, aquele inferno de muro alto e jardim cuidado, tinha uma data de validade para mim, que mais cedo ou mais tarde o confronto ia vir. Eu só não sabia que ia ser tão cedo e que ia ser tão brutal. Continua no capítulo 3. Capítulo 3. A expulsão. A noite em que ela me colocou para fora debaixo de tempestade com minhas crianças doentes, sem olhar para trás. Continue o 8:11, capítulo 3. A noite em que o céu desabou sobre mim. Tem dias que começam errados. Não errados de um jeito que você consegue identificar logo cedo, quando ainda está com o sono nos olhos e o café esfriando na xícara. É um errado mais sutil, mais traiçoeiro. É uma tensão no ar que você sente na pele antes de entender com a cabeça. É o silêncio de uma casa que normalmente tem barulho. É o jeito que uma pessoa te olha de relance e desvia rápido demais, como se estivesse guardando alguma coisa que logo vai explodir. Aquela quinta-feira começou assim, errada desde o princípio. Eu tinha acordado antes do sol, como sempre. Minha filha ainda estava fraca da febre dos dias anteriores, mas já conseguia sentar sozinha e me segurar pelo dedo com aquela força pequena que as crianças têm. Aquela força que parece pouca, mas que segurou muita coisa dentro de mim nos momentos em que eu estava prestes a ir embora, de um jeito que não tem volta. Meu filho estava quieto no canto,
brincando com um carretinho que tinha achado no lixo da rua. Um brinquedo quebrado, sem uma roda, que ele tratava como se fosse o maior tesouro do mundo. Ele empurrava aquele carrinho no chão de cimento e fazia um barulhinho de motor com a boca, e tinha algo naquilo que era simultaneamente a coisa mais doce e a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Crianças pobres aprendem a transformar sobra em sonho. Eu varri a casa. Lavei a louça do jantar da véspera. Esquentei o mingau ralo, que era o café da manhã dos meus filhos. Não tinha leite, tinha acabado 2 dias antes, então era farinha com água e uma colher de açúcar, e eu servi como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo, porque eles precisavam acreditar que era. Meu filho comeu sem reclamar, minha filha comeu metade, e ficou olhando para mim com aqueles olhos fundos de quem ainda está se recuperando. Foi quando ouvi os passos de Dona Creusa no corredor. Passos diferentes. Mais pesados, mais deliberados. O tipo de passo que uma pessoa dá quando já tomou uma decisão e está indo executá-la. Ela entrou na cozinha. Não me cumprimentou. Ficou parada na entrada de braços cruzados, me olhando com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer ao longo dos meses. Não era raiva, era algo mais calculado que raiva. Era a expressão de quem já organizou os argumentos na cabeça e está só esperando o momento certo para soltá-los. Eu preciso falar com você, ela disse. Eu larguei o pano de prato, me virei para ela e esperei. Você vai embora hoje. 4 palavras, curtas, diretas, sem enfeite e sem remorso. Eu fiquei olhando para ela por um momento, tentando encontrar naquele rosto alguma coisa. Qualquer coisa que parecesse hesitação ou dúvida, ou ao menos a sombra de uma consciência pesada. Não encontrei nada. Ela me olhava com a serenidade de quem está cancelando um serviço que não precisa mais. Hoje, eu repeti, hoje, eu olhei pela janela da cozinha. O céu estava baixo e carregado, aquela cor de chumbo que o interior do Ceará faz quando a chuva está chegando de verdade, não a garoa fácil, mas a tempestade com raio e trovão e vento que dobra as árvores. Tá chovendo, eu disse. Vai chover muito. Vai. Minha filha tá doente, ainda tá se recuperando da febre. Eu sei. Ela sabia e estava me mandando embora assim mesmo. Eu respirei fundo uma vez, 2 vezes. Procurei dentro de mim algum argumento que pudesse alcançar alguma coisa humana nela. Algum lugar onde ainda houvesse compaixão enterrada sob toda aquela dureza. Dona Creusa, eu disse, e minha voz saiu mais suplicante do que eu queria, mais exposta do que eu pretendia. Eu entendo que a senhora não me quer aqui, eu entendo, mas as crianças não são problema meu. Ela me cortou. Firme, final, são netos seus. Algo passou no rosto dela, rápido demais para eu identificar. Talvez dor, talvez culpa, talvez fosse só o reflexo da luz mudando. Eram filhos do meu filho. Ela disse, meu filho se foi. O que fica não é minha responsabilidade. E então veio a frase que eu carreguei no peito por anos, como se fosse uma cicatriz. Aquela frase que às vezes acordava comigo de madrugada, que às vezes eu ouvia em sonho com a voz dela, plana e fria como laje. Você e essas crianças não são mais nada para mim, não são mais nada, não são mais nada, não são mais nada. Eu repeti aquilo dentro de mim 3 vezes, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido direito. Como se o cérebro precisasse de mais de uma passagem para processar o nível de crueldade que aquelas palavras carregavam. Porque não era só o que ela estava dizendo, era o jeito. Era a absoluta ausência de conflito interno, a total falta de custo emocional que aquilo tinha para ela. Meus filhos estavam a 2 metros dela. Ela tinha olhado para eles enquanto falava e não tinha piscado. Eu fui para o quarto. Peguei a sacola de ráfia, que era tudo que eu tinha de bagagem naquele mundo. Coloquei dentro as 2 mudas de roupa das crianças, a fralda de pano que eu lavava todo dia, o remedinho que tinha sobrado da febre de Valentina, 2 cápsulas, não mais que isso,
Uma fotografia do Marcos que eu guardava dentro de um livro velho. Ele sorrindo com Mateus no colo, num domingo que parecia que ia durar para sempre. Guardei a fotografia por último, com muito cuidado, como quem guarda a última coisa que prova que um dia foi feliz. Vesti meu filho, amarrei minha filha no pano nas costas. Ela encostou a cabecinha no meu ombro, ainda morna, ainda fraquinha, confiando em mim com aquela confiança irresponsável e absoluta que só as crianças têm. Fui até a sala. Dona Creusa estava sentada no sofá. Eu parei na frente dela. Ela não levantou o olhar. Eu fiquei ali por um momento. Não porque eu tivesse mais alguma coisa a dizer, mas porque alguma parte de mim precisava dar a ela a chance de mudar de ideia. Precisava acreditar que no último segundo alguma coisa nela ia despertar, ia se mover, ia lembrá-la de que eu era um ser humano, que meus filhos eram crianças, que lá fora o céu estava preto e pesado e que ninguém coloca uma criança doente para fora debaixo de tempestade. Ela não levantou o olhar. Eu abri a porta e saí. A chuva começou antes que eu chegasse ao portão. Não foi uma chuva que avisa, foi daquelas que despenca de uma vez, como se o céu tivesse guardado aquilo por muito tempo e de repente perdeu a paciência. Em segundos eu estava encharcada. A sacola pesou. A sandália começou a escorregar na terra que virou lama em segundos. Mateus segurou minha mão. Não disse nada, só segurou. 3 anos. 3 anos, e ele já sabia que não era hora de perguntar, que não era hora de chorar, que a mãe estava carregando demais e que a única coisa que ele podia fazer era segurar minha mão e andar junto. Aquilo quebrou meu coração de um jeito que a crueldade de Dona Creusa não tinha conseguido, porque eu podia suportar que adultos me tratassem mal. Eu tinha aprendido a suportar isso. Mas ver meu filho de 3 anos engolindo o próprio medo para não me sobrecarregar, isso era outro nível de dor. Esse era o tipo de dor que não tem analgésico, que não tem tempo de cura, que você só aprende a carregar porque não tem outra opção. Andamos. Eu não sabia para onde. Não tinha um destino. Não tinha um plano. Tinha a rua, a chuva, a escuridão que estava caindo mais rápido do que eu esperava. E a consciência de que eu precisava encontrar algum abrigo antes que Valentina piorasse de novo. O vento aumentou. A chuva virou temporal. Mateus tropeçou numa pedra e quase caiu. E eu puxei ele por instinto antes que ele batesse no chão. E o movimento fez Valentina escorregar um pouco no pano e eu a reajustei com o braço livre. E por um segundo eu estava fazendo 4 coisas ao mesmo tempo no meio de uma tempestade. Encharcada, com fome, sem dinheiro, sem destino e o peso de tudo aquilo. O peso físico e o peso que não tem nome me desceu pelo corpo de uma vez. Minhas pernas dobraram. Não foi uma decisão. Foi o corpo dizendo que tinha chegado no limite. Eu caí de joelhos na lama. Mateus parou. Ficou me olhando com aqueles olhos que viam demais. Mãe, fica aqui do meu lado, eu disse. Fica aqui. E ele ficou, parado ao meu lado na chuva, molhado até o osso, sem reclamar, sem chorar, só me olhando com uma seriedade que nenhuma criança deveria precisar ter. E ali, de joelhos na lama, com o temporal rugindo sobre mim e meus filhos trêmulos de cada lado, eu fiz algo que não fazia faz muito tempo. Eu gritei. Não gritei palavras bonitas, não gritei com fé organizada ou oração decorada. Gritei do fundo, do lugar onde a dor fica represada quando a gente aprende a não chorar na frente das crianças. Gritei com 8 meses de silêncio engolido, com anos de humilhação acumulada, com o peso de um marido que foi embora cedo demais, e uma sogra que era fria demais, e uma vida que era dura demais. Deus, me ajuda! O trovão respondeu. A chuva não parou. E eu abaixei a cabeça, coloquei a testa na lama molhada e pensei, pela primeira e única vez na minha vida, que talvez fosse mais fácil não levantar. Só um segundo esse pensamento ficou, porque Mateus colocou a mão no meu rosto. Uma mão pequena, fria, encharcada, e disse com aquela voz de 3 anos que ainda não sabia mentir. Mãe, levanta, eu tô aqui. Eu levantei. Não sei de onde veio a força.
Juro que não sei, mas eu levantei, e foi quando eu vi uma luz, longe, tremendo no vento, vindo na minha direção. Uma lanterna, fraca, pequena, quase engolida pelo temporal, mas vindo, em movimento, em direção a mim. Eu não me mexi. Não sabia se era salvação ou se era mais dor, e naquele ponto da minha vida eu já tinha aprendido que nem toda luz indica saída. Às vezes, a luz é só uma forma diferente de escuridão, mas eu fiquei, porque não tinha mais para onde ir. A luz foi ficando maior, e então, por cima do barulho da chuva e do trovão, eu ouvi uma voz. Moça? Moça, você tá bem? Uma voz de homem. Grossa, mas sem aspereza, preocupada, mas sem exagero. O tipo de voz de quem pergunta porque realmente quer saber. A lanterna iluminou meu rosto. Eu fechei os olhos por instinto. Quando abri, vi um homem parado a 2 metros de mim. Velho demais para ser ameaça, próximo demais para ser indiferença. Ele olhou para mim, depois para Mateus. Depois virou levemente a cabeça e viu Valentina amarrada nas minhas costas. E o olhar dele mudou. Não foi pena. Eu conheço pena. Pena tem uma arrogância discreta, um distanciamento confortável, um jeito de olhar de cima que a pessoa nem percebe que tem. Aquilo não era pena. Era reconhecimento. Era o olhar de alguém que já esteve de joelhos na lama e sabe exatamente qual é o peso que eu estava carregando. Ele ficou olhando por um momento. E então disse, com uma simplicidade que até hoje me desarma quando eu lembro: vocês vão morrer aqui. Não foi cruel. Foi a verdade mais nua que alguém já me disse. E em seguida, vem comigo. Eu devia ter hesitado mais. Devia ter perguntado quem ele era, para onde ia, o que queria. Devia ter pensado em todos os perigos que uma mulher sozinha com 2 filhos corre quando segue um estranho no meio de um temporal. Mas quando você já está de joelhos na lama, com uma filha doente nas costas e um filho de 3 anos sendo mais corajoso do que qualquer adulto que você já conheceu, o cálculo de risco muda completamente. O pior já tinha acontecido. Eu segui a luz. E pela primeira vez naquela noite longa e cruel, eu senti meu filho relaxar a mão na minha. Como se ele também soubesse. Como se algo naquela luz dissesse que dessa vez era diferente. Continua no capítulo 4. Capítulo 4. Antônio. O homem que também estava quebrado, o segredo que ele guardava e o motivo pelo qual ele me seguiu naquela noite. Continues 8:14, capítulo 4. O homem que Deus esqueceu de avisar que ele também estava quebrado. A casa de Antônio ficava no fim de uma estrada de chão batido que a chuva tinha transformado numa vala de lama vermelha. Era pequena, de tijolo à vista, sem reboco, com uma janela só na frente e uma lâmpada de 40 watts pendurada no meio da sala que jogava uma luz amarela e cansada sobre tudo. Tinha uma mesa com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas, uma pia de cimento. No canto, uma estante com 3 prateleiras onde havia algumas ferramentas, uma Bíblia com a capa gasta e no meio de tudo aquilo, completamente fora de lugar, um vaso com uma planta que estava mal cuidada, mas que ainda teimava em ter uma folha verde. Não era muito, mas era seco, era quente, e naquele momento, depois de tudo aquilo, era a coisa mais bonita que eu tinha visto em muito tempo. Ele abriu a porta sem cerimônia e fez um gesto com a cabeça. Entra. Entrei. Mateus entrou depois de mim, ainda de mãos dadas comigo, ainda sério, ainda fazendo aquela leitura silenciosa do ambiente que ele tinha aprendido a fazer muito cedo. A leitura de quem cresceu, precisando saber, antes de qualquer coisa, se o lugar era seguro ou não. Antônio foi até o quarto sem dizer nada e voltou com 2 toalhas velhas, lavadas, mas puídas, e as estendeu para mim sem explicação. A menina primeiro, ele disse. Tirei Valentina das costas. Ela estava tão molhada que a roupa pesava o dobro. Enrolei ela na toalha e segurei no colo, passando a mão nas costas dela, sentindo a temperatura. A febre não tinha voltado. Ou se tinha voltado, o frio da chuva estava escondendo. Ela abriu os olhos,
Me olhou e fechou de novo com aquela confiança irresponsável que me salvou a vida mais de uma vez. Antônio colocou uma panela no fogo. Não perguntou se a gente queria comer. Só colocou a panela no fogo. E isso, aquele gesto simples, silencioso, sem esperar agradecimento ou explicação, foi a primeira coisa que Antônio fez que me fez pensar que ele era um tipo de pessoa diferente do que eu tinha aprendido a esperar dos outros. A gente comeu feijão com arroz, simples, sem carne, sem tempero elaborado, mas estava quente. E quando você passou o dia sem comer, quente é o mesmo que sublime. Mateus comeu rápido, com aquela fome contida que as crianças pobres têm, aquela fome que foi ensinada a não aparecer demais para não incomodar. Mas Antônio encheu o prato dele 2 vezes sem ser pedido. E na segunda vez, Mateus levantou os olhos para o homem com uma expressão de surpresa tão genuína que eu precisei olhar para o lado para não deixar aparecer o que eu estava sentindo. Meu filho estava surpreso, porque alguém tinha enchido o prato dele 2 vezes. 7 anos depois, quando ele me contou que lembrava daquela noite, disse que aquele foi o momento em que ele decidiu que gostava de Antônio. Não o abrigo, não o calor, não a comida, as 2 colheradas de feijão. Depois que as crianças dormiram, Mateus na única cama do quarto, Valentina ao lado enrolada nas toalhas, eu voltei para a sala. Antônio estava sentado na cadeira, com um copo d'água na mão, olhando para a parede com aquele jeito que as pessoas ficam quando estão pensando em coisa que não é aquilo que está na frente delas. Ele me ouviu chegar e virou a cabeça. "Tá melhor?" ele perguntou. "Tô", eu disse. E era verdade, naquele sentido limitado e precário que a palavra melhor tem quando você está comparando com quase morrer de joelhos na lama. Sentei na outra cadeira. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que têm muito a dizer e ainda não sabem se é hora de dizer. Foi Antônio quem quebrou primeiro. "Como você foi parar ali?" E eu contei. Não tudo de uma vez. Foi saindo aos pedaços, como sempre sai quando a gente conta uma coisa que carregou sozinha por tempo demais. O Marcos, o acidente, a camisa de sangue, a casa de Dona Creuza, os meses de trabalho sem descanso e sem dignidade, a febre de Valentina, a expulsão na tempestade. Antônio ouviu tudo sem me interromper uma vez. Não fez aquela cara que as pessoas às vezes fazem quando ouvem sofrimento alheio, aquela cara de desconforto disfarçado de empatia, aquele jeito de inclinar a cabeça para o lado como se isso provasse que estão prestando atenção. Ele só ouviu, olhos no meu rosto, quieto. Quando eu terminei, ficou um momento de silêncio. Depois ele disse: "Eu sinto muito." 3 palavras, sem floreio. Sem o acréscimo desnecessário de mas ou porém, ou pelo menos, que as pessoas sempre adicionam porque o silêncio depois de uma dor alheia as incomoda demais. Só, "eu sinto muito." E aquilo foi suficiente. Eu devia ter ido dormir. Estava exausta de um jeito que ia além do físico, exausta na alma, exausta nas partes que o sono não alcança. Mas tinha alguma coisa naquele homem sentado à minha frente. Alguma coisa quieta e pesada que eu reconhecia porque carregava comigo também, que me fez ficar. "E você?" eu perguntei. Ele me olhou. "O que você perdeu?" eu disse. "Porque você tem o olhar de quem perdeu muita coisa." Ele ficou quieto por um longo momento. Tanto tempo que eu achei que ele não ia responder. Pensei que tinha sido invasiva demais, que tinha cruzado uma linha que não devia cruzar com um estranho que acabou de me salvar a vida. Mas então ele colocou o copo d'água na mesa, devagar, com aquele cuidado de quem está ganhando tempo, e começou a falar. O nome da esposa era Conceição. Tinha morrido 8 anos atrás. Câncer. Descoberto tarde, como sempre acontece quando você é pobre. E o posto de saúde fica a 40 quilômetros, e você só vai quando a dor já não deixa escolha. Em 8 meses, do diagnóstico ao fim, ela era a pessoa mais alegre que eu conheci na vida. Antônio disse, com aquela voz de quem está descrevendo algo que ficou tão dentro que já virou parte da anatomia.
Tinha um jeito de rir que enchia a casa. Quando ela ria, eu me esquecia de tudo que estava errado. Ele parou, tomou um gole d'água. Depois que ela foi, a casa ficou tão quieta que eu deixei de ligar a televisão. Não conseguia. O barulho me lembrava que devia ter gente aqui. Eu ouvi aquilo e entendi. Entendi de um jeito que só quem perdeu alguém, que era o som da própria vida, pode entender. E o filho? Eu perguntei baixinho. Você falou em filho uma vez. O rosto de Antônio mudou. Foi sutil. Mas eu vi. Gabriel, ele disse. Tinha 5 anos quando a mãe morreu. Ficou comigo até os 12. Depois, os irmãos da Conceição disseram que eu não tinha condição de criar. Que a casa era pobre demais. Que ele merecia mais. Ele parou de novo. Mas dessa vez o silêncio tinha uma textura diferente. Mais pesada, mais antiga. Você concordou? Eu perguntei. Não, ele disse. Mas ninguém me perguntou se eu concordava. Ficamos em silêncio. Eu olhei para aquela casa pequena, para as paredes sem reboco, para a planta mal cuidada na estante, para a lâmpada de 40 watts. E entendi que aquela casa não era descuido. Era o resultado de um homem que tinha perdido os 2 motivos que tinha para fazer a vida ficar bonita. E que desde então existia, mas não habitava. Você tem notícia dele? Eu perguntei. De vez em quando. Ele olhou para o copo. Tá bem. Cresceu. Virou rapaz. Mas não é meu mais, sabe? É deles. É da vida que eles construíram para ele. Eu sou só o homem que aparece no Natal quando eles lembram de avisar. Aquilo me machucou de um jeito inesperado, porque eu tinha visto minha sogra olhar para os meus filhos e dizer que eles não eram mais nada para ela. E agora estava ouvindo um homem me contar que o próprio filho tinha sido tirado dele com a mesma lógica fria, a mesma aritmética brutal que decide que afeto é recurso escasso e que precisa ser racionado para quem tem mais a oferecer. O mundo faz isso com os pobres. Tira o que eles têm de mais precioso, usando a própria pobreza como justificativa. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ele acenou com a cabeça. Por que você veio atrás de mim? Naquela chuva, naquela hora. Você não me conhecia. Antônio ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ficou dentro de mim para sempre, que eu repito para mim mesma nos dias em que preciso me lembrar de que o mundo não é só crueldade. Eu te vi antes. Eu franzi o senho. Na estrada, ele continuou, umas 3, 4 vezes nas últimas semanas, sempre com as crianças, sempre cabisbaixa, sempre andando como alguém que está carregando mais do que o corpo aguenta. Ele parou. Eu reconheci o jeito. Que jeito? O jeito de quem está sozinho, do jeito que dói, ele disse. Não sozinho de não ter gente por perto. Sozinho de não ter ninguém que enxergue você de verdade. Eu não respondi, porque era a descrição mais precisa de como eu me sentia que eu já tinha ouvido. Naquele dia, quando começou a chuva, ele continuou. Eu saí para fechar o galinheiro e te vi passando. Com as crianças, no temporal, e alguma coisa em mim não deixou eu entrar de volta. Você me seguiu. Segui. Por quê? Ele me olhou. Porque eu passei 8 anos sem agir quando precisava agir. A voz saiu baixa, mas firme. Fiquei quieto quando levaram meu filho. Fiquei quieto quando a vida foi embora. Aprendi a ficar quieto tão bem que virei especialista nisso. Ele colocou o copo na mesa. Naquela noite eu decidi que não ia ficar quieto de novo. Eu dormi naquela casa, no chão da sala, com um cobertor que Antônio trouxe do quarto, que cheirava a cedro e a tempo. Mateus dormia no quarto. Valentina dormia no meu braço. A chuva foi diminuindo lá pelas 3 da manhã, até virar um chiado suave no telhado de zinco. Eu fiquei de olho aberto por um tempo, olhando para o teto, ouvindo o barulho da chuva e o barulho da respiração das minhas crianças e o silêncio de um homem sozinho do outro lado da parede. E pensei, que mundo estranho, que mundo duro e estranho. 2 pedaços quebrados que o temporal jogou no mesmo canto. Não sabia ainda o que aquilo ia se tornar. Não sabia que aquela noite era o fim de uma coisa e o começo de outra. Naquela hora, eu só sabia que estava seca, que meus filhos estavam dormindo,
que alguém tinha me seguido no temporal, não porque queria algo de mim, mas porque tinha aprendido da pior forma possível o que acontece quando a gente fica quieto quando não devia. E por uma noite, só por uma noite, isso era suficiente. Mas de manhã, o mundo voltou. E o mundo trouxe consigo algo que eu não estava esperando. Quando acordei, Antônio estava sentado na mesa com um papel na mão. Um papel velho, dobrado várias vezes, com marcas de manuseio nas dobras, como se tivesse sido aberto e fechado muitas vezes ao longo de muitos anos. Ele me ouviu me mexer e levantou os olhos. Me olhou por um momento e disse: "Tem uma coisa que eu preciso te mostrar, que eu devia ter feito alguma coisa com faz anos, mas nunca tive motivo suficiente." Eu me sentei. "O que é isso?" Ele colocou o papel na mesa. Empurrou na minha direção. Eu me inclinei para frente. E quando li o que estava escrito naquele papel velho e dobrado, senti o chão mudar sob mim de um jeito que não era metáfora. Era real. Era concreto. Era o tipo de coisa que não desfaz o sofrimento que você passou, mas muda completamente o que vem depois. Continua no capítulo 5. Capítulo 5. O papel, o segredo que Antônio guardou por anos, a reviravolta que ninguém viu vir, e o dia em que o passado voltou para tentar destruir tudo de novo. Continue 8:19, capítulo 5. O que estava escrito no papel velho. Eu li 2 vezes. Não porque não tinha entendido na primeira, tinha entendido perfeitamente. Li 2 vezes porque o cérebro humano tem um mecanismo de proteção que faz ele rejeitar informações que são grandes demais para caber de uma vez só. Como quando você olha para o sol diretamente, o olho pisca, recua, precisa de tempo antes de conseguir encarar a luz sem se machucar. Aquele papel era luz demais para quem tinha vivido no escuro por tanto tempo. Deixa eu explicar. 3 semanas antes de morrer, meu marido Marcos tinha ido até um cartório. Eu não sabia disso. Nunca soube. Ele nunca me contou. Talvez porque fosse surpresa, talvez porque achasse que tinha tempo, talvez porque ninguém planeja morrer aos 26 anos num acidente de caminhão numa terça-feira comum. O que ele tinha feito naquele cartório era registrar em meu nome um terreno. Não era grande, não era nada que você veria numa revista de imóveis ou que alguém com dinheiro se daria ao trabalho de disputar. Era um pedaço de terra no distrito de Aroeira, a uns 20 quilômetros dali, que tinha pertencido ao pai dele, que tinha pertencido ao avô antes disso, que tinha ficado parado e esquecido por décadas, enquanto a família brigava sobre a quem pertencia de direito. Marcos tinha resolvido a questão em silêncio. Tinha pago as custas do cartório com o dinheiro que guardava num envelope dentro do forro do tênis. Eu sabia daquele dinheiro. A gente tinha discutido sobre ele mais de uma vez. Eu queria usar para pagar o aluguel atrasado. Ele dizia que tinha um plano melhor. E tinha registrado tudo no meu nome. No meu nome. Teresa Maria dos Santos. Sem me contar. E o documento estava agora na minha mão, com o carimbo do cartório, com a assinatura dele que eu reconhecia, mesmo trêmula e apressada, com a data que era exatamente 22 dias antes do acidente. 22 dias. Ele tinha feito isso 22 dias antes de morrer. "Como você tem isso?" eu perguntei. A voz saiu estranha. Não era minha voz normal. Era a voz de quem está tentando não explodir por dentro, enquanto faz uma pergunta com calma. Antônio pôs as mãos na mesa. "O Marcos era meu vizinho", ele disse, "antes de vocês se casarem. Antes dele se mudar para a cidade. A gente não era amigo próximo, mas se conhecia, se respeitava." Eu olhei para ele. No dia que ele foi para o cartório, ele parou aqui. Antônio olhou para o papel. Não sei por que parou. Talvez precisasse contar para alguém. Talvez fosse um jeito de tornar real o que ele tinha feito. Me mostrou o documento, disse que tinha colocado a terra no seu nome, que queria garantir que você e as crianças tivessem alguma coisa se alguma coisa acontecesse. Se alguma coisa acontecesse, eu repeti. Ele disse exatamente isso. Fiquei olhando para o papel. Ele sabia que podia morrer? Não acho que sabia.
Antônio escolheu as palavras com cuidado. Acho que ele era o tipo de homem que pensava no que podia dar errado antes de dar errado. Que se preocupava com você de um jeito silencioso, que não aparecia muito, mas que estava sempre fazendo alguma coisa nos bastidores. Aquilo me acertou no meio do peito, porque era exatamente assim que o Marcos era. Ele nunca foi de discurso, nunca foi de declaração elaborada ou gesto grandioso. Era do tipo que consertava a torneira antes que eu percebesse que estava pingando, que colocava a coberta sobre mim de madrugada sem me acordar, que lembrava do remédio do filho sem ser lembrado. Silencioso, presente, consistente, e agora, de dentro da morte, ele ainda estava fazendo isso. Ainda estava me cobrindo sem fazer barulho. Eu precisei respirar fundo várias vezes seguidas. Por que você ficou com o papel? Eu perguntei. Quando ele morreu, eu fui atrás de você. Antônio olhou para a mesa. Mas você tinha ido para a casa da mãe dele, e eu ouvi dizer como era aquela casa, o que diziam de você por aí. Pensei em ir lá entregar o documento, mas eu era um estranho. Uma viúva numa casa de sogra difícil, e eu aparecendo com papel de cartório, achei que podia piorar tudo. E então você ficou com ele. Fiquei esperando a hora certa. Por quanto tempo? Ele me olhou. 2 anos. 2 anos. 2 anos aquele homem carregou um papel que não era dele, esperando o momento certo de devolver. 2 anos eu sobrevivi dentro de uma casa de punição, sem saber que tinha um pedaço de terra com o meu nome no cartório a 20 quilômetros de distância. 2 anos. E ontem à noite, eu disse devagar, quando você me viu na chuva, eu soube que era a hora. Ele disse simplesmente. Eu fiquei olhando para o papel por muito tempo depois disso. Mateus tinha acordado e estava comendo um pedaço de broa que Antônio tinha posto na mesa para ele. Aquela broa de milho que os homens do interior fazem e que tem um cheiro que mistura infância e terra e coisa boa. Valentina estava no meu colo, já mais viva, já com um pouco de cor no rosto, curiosa com os detalhes da casa, como as crianças ficam quando chegam num lugar novo. E eu ficava relendo o nome, Teresa Maria dos Santos, com o sobrenome do Marcos logo abaixo. Proprietária do lote número tal, no distrito de Aroeira, no município de tal, conforme escritura registrada em cartório. Proprietária. Eu nunca tinha sido proprietária de nada na vida. Nunca tinha tido nada que fosse meu de um jeito que ninguém pudesse tirar. Tudo que eu sempre tive foi emprestado, precário, sujeito à boa vontade de outra pessoa. A casa de aluguel era do senhorio. O quarto na casa de Dona Creusa era da Dona Creusa. Até o pano que eu amarrava Valentina nas costas tinha sido dado por uma vizinha. Mas aquele terreno era meu. Era meu porque meu marido tinha se levantado numa manhã comum, tinha tirado o dinheiro do forro do tênis e tinha ido até um cartório registrar o meu nome numa escritura, porque ele me amava de um jeito que agia antes de anunciar. E eu não pude agradecer. Nunca vou poder agradecer. Aquilo era uma dor e uma graça ao mesmo tempo, misturadas de um jeito que eu não consigo separar até hoje. Passei os dias seguintes tentando entender o que fazer. O terreno existia, estava registrado. Era meu de direito, mas terreno sem nada em cima é só promessa. E eu sabia que entre a promessa e a realidade existia um caminho longo que ia precisar de coisas que eu não tinha. Dinheiro, material de construção, braços, tempo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma direção. E direção é tudo quando você passou anos girando em círculo. Antônio não me pediu para ir embora. Não naquele dia. Não no dia seguinte. E quando na terceira manhã ele pôs 4 xícaras na mesa em vez de 3, uma para mim, uma para ele, uma para Mateus, uma menor para Valentina, sem dizer nada, sem fazer cerimônia, como se fosse natural, como se sempre tivesse sido assim, eu entendi que havia um acordo silencioso sendo construído, tijolo por tijolo, sem palavras e sem pressa. Mateus começou a ajudar Antônio no quintal.
Pequenos ajudas de criança, mais atrapalho do que ajuda, mas Antônio recebia cada uma com seriedade, como se a tarefa fosse importante. Ensinava ele a identificar planta, a saber quando a terra estava seca demais, a segurar uma ferramenta sem se machucar. E Mateus, que tinha aprendido a se apagar, foi timidamente começando a ocupar espaço de novo. Foi numa tarde de sol, 10 dias depois daquela noite de tempestade, que eles apareceram. Eu estava no quintal com Valentina no colo quando ouvi o portão. Levantei os olhos e senti o estômago virar. Dona Creusa. Ela não estava sozinha. Trazia 2 homens que eu não conhecia. Um deles de terno, que parecia advogado ou queria parecer, e outro mais velho, de chapéu, que ficou parado perto do portão com os braços cruzados e uma expressão de quem veio resolver uma questão, não conversar. Antônio saiu da casa quando ouviu o portão. Ficou ao meu lado. Dona Creusa olhou para ele e depois para mim, com aquele olhar de inventário que eu já conhecia tão bem. Teresa, ela disse, que bom te encontrar. O jeito que ela disse que bom era o jeito exato que as pessoas dizem quando não é bom nada. Dona Creusa, eu respondi. Eu vim buscar as crianças. Silêncio. O vento passou. Um galho bateu no muro. Valentina, no meu colo, me olhou com aqueles olhos que enxergavam mais do que deveriam. As crianças, eu disse devagar, estão bem. Eu sei que estão bem. Ela deu um passo à frente, mas elas precisam de uma criação adequada, uma casa de verdade, condição. Você não tem condição de criar filho, Teresa. Nunca teve, e ficando aqui nessa... Minhas crianças não vão a lugar nenhum, eu disse. Minha voz não tremeu. Isso me surpreendeu, porque por dentro estava tremendo tudo, o coração batendo na garganta, as mãos com aquela frieza de adrenalina que o medo produz. Mas a voz não tremeu. Saiu limpa, saiu firme. Saiu de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Um lugar que tinha sido construído noite por noite, perda por perda, de joelhos na lama e de novo em pé, que tinha sido construído ao longo de tudo que eu tinha sobrevivido até ali. Você não tem escolha, ela disse. Eu tenho advogado. Tenho provas de que você não oferece condição básica. Eu tenho escritura. O homem de terno franziu o senho. Dona Creusa ficou quieta. Eu tenho uma escritura de um terreno registrado em cartório no meu nome. Eu continuei, e cada palavra saía com um peso que eu sentia na língua, dado ao meu pelo marido, pelo filho da senhora, que conhecia a mulher com quem tinha se casado melhor do que a senhora nunca quis conhecer. Silêncio. O homem de chapéu se mexeu perto do portão. O advogado olhou para Dona Creusa com uma expressão de quem está revisando a estratégia. Mas foi Mateus quem fez a coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ele saiu da porta da casa, devagar, com os pés descalços no chão de terra, com a camisa que Antônio tinha lavado e que estava um pouco grande nele, com os olhos que viam demais e a seriedade de quem carregou mais do que criança devia carregar. Ele foi até meu lado. Ficou de pé, ao meu lado, e olhou para Dona Creusa com aquela calma que era mais aterrorizante do que qualquer raiva, a calma de quem já não tem mais medo do que você pode fazer, e disse com a voz de 7 anos que mal tinha engrossado ainda. A gente não vai com vocês. Não foi agressivo, não foi dito com ódio, foi dito com certeza. A certeza de uma criança que já passou pelo pior e descobriu que sobreviveu e que, portanto, não tem mais nada a temer das pessoas que representam o pior. Dona Creusa olhou para o neto. E pela primeira e única vez que eu vi nela, por um segundo brevíssimo, alguma coisa passou naquele rosto que parecia dor. Mas ela se endureceu de novo imediatamente. Virou para o advogado. Ele disse algo baixinho. Ela ouviu. Depois olhou para mim uma última vez. Isso não acabou, ela disse. Eu sei, eu respondi. Mas hoje acabou. Ela foi embora. O homem de chapéu foi atrás. O advogado foi por último. E antes de sair, me olhou por um segundo com uma expressão que eu interpretei, talvez erroneamente, como algo próximo de respeito. Quando o portão fechou,
Antônio respirou fundo ao meu lado. Mateus ficou parado, olhando para o portão fechado, e então, lentamente, virou para mim. E pela primeira vez desde aquela noite de tempestade, ele sorriu. Não o sorriso contido, cuidadoso, de quem não sabe se tem permissão de sorrir. Um sorriso largo, aberto, daqueles que tomam o rosto inteiro de uma criança quando ela deixa de ter medo. E eu finalmente chorei. Ali, de pé no quintal, com Valentina no colo e Antônio ao meu lado, e meu filho sorrindo como se o mundo tivesse acabado de fazer sentido de novo, eu chorei de um jeito que não tinha conseguido chorar desde que me entregaram a camisa ensanguentada. Não era um choro de dor, era outro tipo de choro. Era o choro de quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente pôde pousar. Continua no capítulo 6, o capítulo final. Capítulo 6, a construção, a transformação, o que Teresa se tornou e a mensagem que ela carrega para quem também está de joelhos na lama. O grande finale. Continue 08-21, capítulo 6. O que nasce depois que tudo morre. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar. As pessoas falam muito sobre recomeço. Colocam em moldura, estampam em caneca, transformam em legenda de foto com pôr do sol ao fundo. Recomeço virou uma palavra bonita, redonda, fácil de dizer, fácil de compartilhar, fácil de admirar de longe. Mas de perto, recomeço é feio. De perto, recomeço é acorda cedo com o corpo ainda doendo do dia anterior, e vai assim mesmo. Toma uma decisão sem saber se é a certa porque não tem tempo de esperar pela certeza. Erra, corrige, erra de novo, corrige de novo. E aprende a não se destruir por dentro cada vez que erra, porque você não tem energia sobrando para isso. Recomeço de verdade. Não tem trilha sonora. Tem silêncio. Tem suor. Tem os dias em que você olha para onde está tentando chegar e aquilo parece tão distante que você precisa deliberadamente parar de olhar para frente e focar só no passo que está dando agora. Esse aqui, esse único, porque se você pensar em todos os passos que ainda faltam, você senta no meio do caminho e não levanta mais. Eu sei disso, porque foi exatamente assim que eu recomecei. O terreno em Aroeira tinha o tamanho de um sonho pequeno. Não era grande, uns 500 metros quadrados de terra vermelha, com 2 mangueiras velhas num canto e um córrego que ficava seco 8 meses do ano e cheio nos outros 4. Tinha um barranco num lado que precisava ser contido, terra que precisava ser preparada e nada mais. Nenhuma construção, nenhuma benfeitoria, nenhuma infraestrutura. Era um começo do começo, mas era meu. Eu ia até lá todo dia, às vezes com Antônio, às vezes com as crianças, às vezes sozinha e ficava parada no meio daquele terreno, olhando para o chão com uma mistura de sentimentos que eu levei tempo para conseguir nomear. Tinha gratidão pelo Marcos, por ter feito aquilo sem me contar, por ter acreditado que eu merecia ter um chão só meu antes mesmo de eu acreditar nisso. Tinha medo do tamanho do trabalho, da minha própria incapacidade, de tudo que podia dar errado. E tinha uma outra coisa, menor, mais tímida, que eu precisei de tempo para reconhecer porque fazia tanto tempo que não aparecia. Esperança. Não a esperança ingênua, a esperança de quem nunca foi quebrado e acha que as coisas vão dar certo porque as coisas costumam dar certo. Aquela esperança fácil eu perdi faz muito tempo e não tenho certeza se quero de volta. Era uma esperança dura, áspera, conquistada. A esperança de quem foi ao fundo e voltou e por isso sabe, de um jeito que não tem como desfazer, que se voltou uma vez, pode voltar de novo. Era uma esperança com cicatriz. E cicatriz, aprendi, é mais forte do que pele nova. Antônio conhecia todo mundo em Aroeira, não de um jeito barulhento, de quem se impõe e aparece em todo lugar. Do jeito quieto dos homens que vivem muito tempo num lugar pequeno e vão acumulando respeito sem procurar. Respeito de quem aparece quando precisa de ajuda, de quem não fofoca, de quem cumpre o que promete.
Foi ele quem me apresentou ao seu Benedito, que tinha experiência em construção e que aceitou me ensinar a assentar tijolo em troca de nada além da companhia e do almoço que eu passei a fazer para ele toda vez que ele vinha. Foi ele quem me falou do programa de habitação da prefeitura que eu não sabia que existia, que eu não teria descoberto sozinha, que demorou meses para sair, mas que quando saiu, trouxe material de construção suficiente para erguer as paredes. E foi ele quem ficou ao meu lado todo dia daquele processo, não sempre fazendo, às vezes só estando. Às vezes era só aquilo. A presença de um homem que tinha aprendido que ficar quieto quando não devia era um erro que doía por anos e que tinha decidido não repetir. Eu aprendi a assentar tijolo, aprendi a nivelar parede, a misturar cimento na proporção certa, a identificar quando a madeira estava boa ou quando tinha cupim escondido. Aprendi coisas que mulher nenhuma da minha família tinha aprendido. Porque ninguém esperava que a gente precisasse, porque sempre haveria um homem para fazer. E quando o homem foi embora, de repente eu estava de mãos vazias, sem nem saber disso. Aprendi a não depender de mãos que podiam ir embora. Aprendi a ter as minhas próprias. Mateus cresceu naquele terreno, literalmente. Quando começamos a construir, ele tinha 7 anos. E quando as paredes ficaram de pé, ele já estava em 8. Ia fazer 9. Cresceu vendo a mãe misturar cimento e negociar com o fornecedor e estudar planta de construção à luz de lanterna, porque a energia ainda não tinha chegado naquele pedaço de terra. Não foi uma infância fácil, mas foi uma infância honesta. E teve uma tarde, eu nunca vou esquecer aquela tarde, em que ele estava me ajudando a carregar tijolo, aqueles tijolos furados que são mais leves, mas que depois de 20 viagens já pesam o suficiente para cansar um homem adulto. E ele parou no meio do caminho, colocou o tijolo no chão, se apoiou nele e ficou me olhando com aquela seriedade que era a marca registrada dele. "Mãe", ele disse, "que foi? Você sabia fazer tudo isso?" Eu olhei para ele. "Não", eu disse. "Aprendi." Ele ficou quieto por um momento, processando aquilo. "Então a gente aprende o que precisa?" "Aprende", eu disse. "Às vezes sem querer, às vezes sem gostar, mas aprende." Ele pegou o tijolo de volta, continuou andando, e eu fiquei parada por um segundo olhando para o filho que estava aprendendo aos 8 anos, a mesma coisa que eu tinha levado 30 para entender, que o que você não sabe hoje não precisa ser o limite do que você consegue amanhã. Valentina não lembrava da noite da tempestade. Era pequena demais. Não tinha memória formada daquele temporal, daquele lama, daquele momento em que eu quase não levantei. Ela cresceu sem carregar aquilo no corpo. E por muito tempo eu me perguntei se devia contar para ela quando fosse maior. Se ela precisava saber, se saber faria bem ou faria mal. Mas ela cresceu sabendo de outro jeito. Cresceu vendo a mãe construir. Cresceu vendo que quando a parede rachou, a gente não derrubou a parede. A gente aprendeu a reforçar a estrutura. Cresceu vendo que trabalho de mulher é trabalho. Que não tem coisa que é de homem ou de mulher. Tem coisa que precisa ser feita e mãos que decidem ou não fazer. Cresceu com uma mãe que não tinha medo de se sujar. E isso, eu acredito, é o tipo de herança que não cabe em escritura. Dona Creuza tentou mais 2 vezes. A primeira com o advogado de terno, uns 3 meses depois daquele dia no quintal. Chegou com papel, com argumento, com aquela frieza administrativa de quem acredita que afeto é uma questão de recursos e que, portanto, pode ser decidida em cartório. Eu tinha meu próprio papel, tinha a escritura, tinha o comprovante do programa de habitação. Tinha uma carta que a assistente social, que acompanhava meu caso, tinha escrito descrevendo as condições em que eu estava criando meus filhos. Com dificuldade, sim, mas com presença, com cuidado, com um lar que estava sendo construído literalmente com minhas próprias mãos. O advogado olhou para os documentos, fez uma consulta rápida com Dona Creuza em voz baixa e foram embora. A segunda tentativa foi diferente. Ela veio sozinha.
sem advogado, sem homem de chapéu, sem armadura. Veio numa tarde de sábado, quando o sol estava descendo e eu estava do lado de fora varrendo a frente da casa. A casa que ainda não tinha reboco, mas que já tinha teto, que já tinha porta, que já era um lugar de onde ninguém podia me tirar. Ela parou no portão, me olhou. Eu a olhei. E naquele silêncio entre nós duas havia 8 anos de história. Um filho morto, 2 netos que ela não conhecia de verdade, uma nora que ela tinha tentado destruir de todas as formas que sabia. "Posso ver as crianças?" ela perguntou. A voz dela era diferente. Não era a voz de comando, de sentença, de diagnóstico frio. Era uma voz menor. A voz de uma mulher velha que estava começando a sentir o peso das coisas que fez e das coisas que não fez, e que talvez, finalmente, estivesse entendendo que há um custo. Eu fiquei olhando para ela por um longo momento. Pensei em dizer não. Tinha todo o direito. Ela tinha me colocado para fora numa tempestade com 2 filhos, um deles doente. Tinha chamado meus filhos de peso, de despesa, de gente que não ia valer nada. Tinha tentado me tirar as crianças com advogado e documento. Mas então eu pensei em Mateus. Pensei em como ele tinha aprendido a se apagar antes de aprender a existir. Em como a ausência de afeto deixa uma marca que vai muito além do que aparece por fora. E pensei que negar a ele a possibilidade de ter uma avó, mesmo uma avó difícil, mesmo uma avó que tinha errado de formas que eu não perdoava, era uma decisão que ele devia poder tomar quando fosse grande o suficiente para tomar. Não era minha decisão negar, era minha decisão proteger. "Você pode ver as crianças", eu disse, "com uma condição." Ela esperou. "Você nunca mais fala para eles que não valem nada. Nunca mais faz eles sentirem que são peso. Se um dia eu perceber que você fez isso, acabou. Sem discussão, sem advogado, sem segunda chance." Ela ficou quieta. Depois acenou com a cabeça. Não foi um pedido de desculpa. Não foi uma reconciliação de novela, abraço e choro e música de fundo. Foi um acordo. Seco, claro, honesto. Às vezes é o máximo que a vida oferece. E às vezes o máximo que a vida oferece é suficiente. Sobre Antônio, eu poderia escrever outro livro inteiro, mas vou te contar o essencial. A gente não virou casal de repente, de um dia para o outro, como acontece nas histórias, em que o amor resolve tudo num instante. Fomos devagar, tão devagar, que às vezes eu me perguntava se estava me enganando, se o que eu sentia era gratidão confundida com outra coisa, se eu estava projetando nele a segurança que eu nunca tive. Foram 2 anos de convivência quieta, de confiança construída em detalhes pequenos, de aprender que outra pessoa pode estar presente sem ser ameaça. 2 anos até que numa noite de inverno, com os 2 sentados na frente da casa nova, olhando a chuva cair, uma chuva diferente da tempestade, uma chuva mansa, aquela que molha devagar e cheira a terra nova, ele segurou minha mão. Não disse nada, só segurou. E eu deixei. Depois de um tempo ele disse com aquela voz grossa e sem enfeite que era só dele: "Fica, não por um tempo, para sempre." Eu olhei para a mão dele segurando a minha. Pensei em tudo que as mãos de um homem tinham sido na minha vida. As mãos do Marcos, que consertavam as coisas em silêncio e tinham ido embora cedo demais. As mãos de Dona Creusa, que tinham me empurrado para fora numa tempestade. As mãos de seu Benedito, que tinham me ensinado a assentar tijolo. As mãos de Mateus, pequenas e frias, que tinham tocado meu rosto na lama de uma noite de desespero e dito: "Levanta, mãe, eu tô aqui." E as mãos de Antônio, que tinham me seguido no temporal, sem pedir nada em troca, que tinham posto 4 xícaras na mesa sem cerimônia, que tinham guardado um papel por 2 anos, esperando a hora certa, porque acreditavam que eu merecia ter o que era meu. "Fico", eu disse. "Hoje a casa tem reboco, tem janela que fecha direito. Tem um quintal onde Valentina planta coentro e Mateus criou o hábito de sentar de tarde, depois da escola, para fazer dever junto com Antônio, que nunca estudou muito, mas que aprendeu junto com ele porque quis, porque decidiu que era isso que presença significava.
Eu trabalho. Tenho uma pequena produção de hortaliças no terreno que o Marcos me deixou. O terreno que virou chão, que virou casa, que virou vida. Vendo para feira, para restaurante da cidade vizinha, para um projeto da prefeitura que compra de pequenos produtores. Não é fortuna, nunca vai ser fortuna, mas é meu. Todo centavo que entra por essa porta passou pelas minhas mãos antes. E tem uma dignidade nisso que vai além do dinheiro, que é a dignidade de quem não precisa pedir licença para existir. Eu não preciso mais pedir licença para existir. Gabriel voltou. O filho de Antônio, aquele que tinha sido levado quando ainda era criança e que tinha crescido longe, ele voltou no ano em que fez 23 anos, que é uma idade que para mim tem um peso especial, porque foi a idade em que tudo desmoronou. E também a idade em que alguma coisa, lá no fundo, começou a se rearranjar. Ele apareceu numa tarde sem avisar. Ficou parado na entrada olhando para o homem que era o pai de um jeito que só os filhos olham quando não sabem bem o que sentem. Quando o amor e a mágoa e o tempo perdido estão todos misturados num olhar só. Antônio ficou parado também. E então foi até ele e abraçou, forte, demorado. O abraço de quem esperou muito tempo demais para poder dar aquele abraço. Eu fui para dentro de casa naquele momento. Não porque não fosse meu momento também. Era de algum jeito de todos nós. Mas porque aquele era um encontro que precisava de privacidade, que precisava de espaço, que não cabia testemunha. Fiquei na cozinha fazendo café e sorri para mim mesma de um jeito que não conseguia controlar. Porque às vezes o mundo faz essa coisa extraordinária de devolver o que tirou. Não sempre, não da forma que você esperava, não no tempo que você queria, mas às vezes sim, às vezes sim. Tem uma última coisa que eu preciso dizer, para você que chegou até aqui. Para você que talvez esteja lendo isso de um lugar que parece sem saída, que talvez esteja carregando uma dor que ninguém vê, sobrevivendo num silêncio que ninguém ouve, sustentando pessoas que dependem de você, enquanto por dentro você está no limite do que aguenta. Eu preciso te dizer uma coisa que não é fácil de ouvir, mas que é verdade. Ninguém vai te salvar do jeito que você imagina que precisa ser salvo. Não vai aparecer alguém para resolver tudo, para tirar todo o peso dos seus ombros, para transformar sua vida num instante. Antônio não fez isso por mim. Ele me deu abrigo numa noite, me devolveu um papel que era meu, ficou ao meu lado enquanto eu construía. Mas quem construiu fui eu. Quem levantou da lama fui eu. Quem aprendeu a assentar tijolo, a negociar, a resistir, a não deixar que o julgamento dos outros se tornasse minha verdade, fui eu. A ajuda que muda uma vida não é a que resolve. É a que aparece na hora certa e fica ao seu lado enquanto você resolve. É a diferença entre alguém te carregar e alguém caminhar com você. E sobre os que tentaram me destruir, a sogra, o desprezo, os julgamentos, as palavras que diziam que eu e meus filhos não éramos nada, eu tenho apenas isso a dizer: eles estavam errados, não de um jeito pequeno, de um jeito profundo e total. Mas eu entendo que eles falavam a partir do que sabiam, e o que sabiam era pouco. Era a aritmética crua da escassez, que ensina a enxergar o outro como concorrência, como peso, como despesa. Quando você cresceu num mundo onde recurso é escasso e afeto é transação, é difícil enxergar de outro jeito. Eu não os perdoo por obrigação. Perdoo porque carregar ódio por gente que já me fez mal seria deixar que eles continuassem me fazendo mal de dentro para fora. E eu recuso isso. Eu recuso continuar sendo ferida por quem já foi embora. Da noite em que eu caí de joelhos na lama, gritando para o céu que não respondia, até hoje, a única coisa que mudou não foi o mundo. O mundo continuou duro, continuou injusto, continuou tirando de quem tem pouco sem pedir licença. O que mudou fui eu. Aprendi que resistir não é não sentir, é sentir tudo e não deixar que o sentimento seja mais forte do que a sua decisão de continuar. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza.
É a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer quando foi ensinado a acreditar que não merece ser ajudado. Aprendi que os filhos que você cria observam tudo que você faz, muito mais do que ouvem tudo que você diz. E que quando Mateus viu a mãe de pé, suada, com as mãos cheias de cimento, recusando dobrar diante de quem queria vê-la de joelhos, aquilo entrou nele de um jeito que nenhuma palestra, nenhum livro, nenhuma conversa poderia ter colocado. Aprendi que amor que age em silêncio, como o do Marcos, que foi a um cartório e registrou um terreno para garantir meu futuro, como o de Antônio, que guardou um papel 2 anos esperando a hora certa, como o de Mateus, com a mão fria no meu rosto na lama. Esse amor é o único tipo que realmente sustenta. E aprendi por último que sobreviver não é o objetivo final. Sobreviver é o começo. O objetivo é viver. E viver de verdade, eu descobri, começa exatamente quando você para de pedir desculpa por estar aqui. Eu estou aqui, meus filhos estão aqui. Construímos com nossas próprias mãos um lugar onde ninguém entra sem ser bem-vindo e de onde ninguém nos tira. E numa tarde de sol de inverno, quando o vento passa pelas mangueiras velhas do terreno, e Valentina ri de alguma coisa que Mateus disse, e Antônio toma o café que ficou frio porque estava fazendo outra coisa e esqueceu, eu paro por um segundo, no meio de tudo, e fico quieta. E eu sinto, não felicidade perfeita, não ausência de dor, não o fim de todas as dificuldades, mas aquela coisa rara, conquistada, que a gente só sabe o valor quando passou muito tempo sem ela. Paz. A paz de quem tem um chão. A paz de quem caiu de joelhos na lama de uma noite de tempestade e não ficou lá. A paz de quem aprendeu, da forma mais dura que existe, que nenhuma noite, por mais longa, por mais fria, por mais sem saída que pareça, dura para sempre. Fim.